Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a vida de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso Terça na Palavra, um tempo de meditarmos, refletirmos na Palavra do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé para que nós possamos orar ao Senhor nesta hora. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estar aqui nesta noite. Queremos te agradecer, ó Pai. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem conduzido com ensinamentos, com direção, com orientação. Teu amor tem repousado sobre as nossas vidas de uma forma tão tremenda. E nós te somos gratos, ó Deus, porque tudo que nós precisamos nessa jornada, tudo que precisamos para prosseguir nesse caminhar com o Senhor já tem preparado para nós. Queremos te louvar pela graça, pela abundante graça do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos colocar nesta noite, Pai, tudo aquilo que será falado aqui, a exposição da Tua Palavra. Nós convidamos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor seja conosco, que o Senhor esteja direcionando, que o Senhor esteja conduzindo esse tempo, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, que o Senhor possa usar a minha vida, usar a minha boca, para dirigir e falar aquilo que Tu queres, aquilo que é resposta, aquilo que é ensinamento, tudo aquilo, Senhor, que vai acrescentar, que vai edificar, que vai fortalecer a nossa fé, em nome de Jesus. Pai, que haja no nosso coração nessa noite um santo temor pela Tua Palavra, e que todo esse tempo seja conduzido debaixo da graça e do favor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Seja bem-vindo ao nosso estudo, e se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O terça é um dia que nós meditamos na Palavra do Senhor, e nesses dias nós estamos na série Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais. Hoje nós viremos falar sobre o 6º mandamento. Já foi falado aqui, então, sobre os 5 primeiros mandamentos. E o nosso texto base, ele está no livro de Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 13. E a palavra do Senhor nos diz com um imperativo: não matarás. Esse é o mandamento que nós temos para refletir nesta noite. Por que é tão importante estarmos refletindo sobre os 10 mandamentos? Porque tudo que o Senhor nos ordena é para o nosso bem. Tudo que o Senhor nos colocou como ordenança, como lei, como mandamento, não é apenas uma arbitrariedade, não é apenas porque o Senhor tem autoridade e Ele está usando essa autoridade. Não. O Senhor nos coloca normas, leis, padrões, porque Ele sabe que nós precisamos disso. Ele sabe que uma sociedade precisa disso. A comunhão entre os irmãos precisa de determinados padrões. E tudo que o Senhor ordena é para o nosso bem, porque Ele conhece o coração do homem, né? Ele sabe muito bem aquilo que está dentro do nosso coração e daquilo que nós somos capazes. E os 4 primeiros mandamentos desse decálogo, ele nos fala sobre a nossa relação com Deus. Ele nos ensina, né, sobre a nossa postura, sobre o nosso posicionamento diante do Senhor. O 5º mandamento, o Senhor nos ensina a respeito dos nossos pais, do nosso relacionamento com os nossos pais, do relacionamento de honra, de respeito, entendendo mesmo, né, esse princípio da honra, também com os nossos consanguíneos. E hoje nós vamos falar, então, do 6º mandamento.
e a partir do 6º ao 10º mandamento, o Senhor ele está nos dando direcionamentos, Ele está nos dando diretrizes sobre o nosso relacionamento em comunidade, da forma que nós devemos relacionar com os nossos irmãos, os padrões, as limitações. E hoje nós vamos falar sobre este mandamento, que trata de um valor fundamental. Quando o Senhor diz, não matarás, Ele está dizendo que a santidade da vida e a soberania de Deus sobre a vida e a morte, elas precisam ser preservadas. Porque o Senhor, Ele é o autor da vida. O homem, ele foi criado por Deus. E quando nós ferimos, quando nós matamos alguém, nós estamos ferindo, nós estamos maculando a própria imagem do Senhor. E quando nós pensamos nesse mandamento, não matarás, nós pensamos então no quê? Em retirar a vida fisicamente. Mas nós vamos entender aqui que esse mandamento ele vai mais além do que o ato físico da morte. Então eu trouxe aqui alguns pontos para refletirmos sobre a realidade do que isso significa hoje para nós, para a nossa atualidade, o que realmente nós temos de entendimento quanto a isso e a realidade do mundo em que nós vivemos. Então, dentro disso, no nosso primeiro ponto aqui, que a gente vai compartilhar, vamos refletir, é sobre por que Deus permite algumas formas de matança. Por que a gente vai ler no Velho Testamento e nós vamos encontrar Deus estabelecendo uma pena de morte? Seria Deus contraditório? Será que o Senhor estaria dando uma lei, não matarás, e Ele próprio estaria estabelecendo uma sentença de morte? Ele mesmo estaria ali autorizando que uma vida fosse recolhida ali? Será que Deus está sendo arbitrário? Com certeza não. Com certeza não. O Senhor, Ele libera essa ordem, né? Ele traz essa penalidade com o intuito de preservação da vida e não a sua destruição. Ele permite que a pena de morte seja executada para que haja autodefesa ou na defesa de um povo ou de uma nação. O Senhor também permitiu que uma vida fosse ceifada para que o mal fosse eliminado. Quando nós vemos Moisés ali relembrando toda a lei do Senhor no livro de Deuteronômio, então assim, ele repete várias vezes, né? E ele diz que o mal seja eliminado do meio de vós. A ordem do Senhor também é para impedir que outras mortes ocorressem, como a vingança. Era muito comum naquele tempo, quando uma pessoa era morta, então a família daquele que foi morto procurava a vingança, ia para matar o que matou, e havia um revidar. Então seria uma sucessão de mortes. Então o Senhor estabelece que, até em Romanos, né, Paulo, relembrando a palavra do Senhor, ele diz que a mim pertence a vingança. Então o Senhor, ele dá uma lei para que essa vingança não progrida, porque Ele é aquele que faz a vingança. Outra razão também, porque o Senhor estabeleceu a lei, essa penalidade da morte, para impedir o desenvolvimento da injustiça, né? Porém, há um crescimento tão grande da injustiça, e houve desde os tempos primários, né? Nós
podemos ver que desde que o pecado entrou, desde que o pecado passou a fazer parte da humanidade, quando nós começamos a ler a Bíblia, nos primeiros capítulos a gente já se depara com um homicídio. Quando nós vemos ali Caim assassinando Abel, seu próprio irmão. E todo o mal, na verdade, ele está ligado ao coração. Caim, ele fez isso por quê? Porque o coração dele estava adoecido. E Deus vem buscando estabelecer a justiça, a retidão, e Ele sempre vai encontrando esses processos que são o coração do homem. Quando nós vemos, por exemplo, lá em João 8, quando os sacerdotes, eles trazem à presença de Jesus aquela mulher que foi apanhada em adultério, ali, o que Jesus fala? É muito interessante, porque havia uma lei, e a mulher sendo apanhada em adultério, ela deveria ser sim executada. Essa era a lei. Mas o que Jesus traz naquele momento? Jesus então diz para eles: olha, o que de vocês tiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Então, o que Jesus está trazendo ali? Ele está trazendo exatamente isso, né? As autoridades, os magistrados, eles se tornaram tão corruptos, eles se tornaram tão injustos, eles estavam tão empedernecidos por causa do pecado, por causa do coração endurecido, que eles não estavam em condição de executar aquela lei sobre aquela mulher. De tão adoecido que o coração deles estava. E o que a gente vê hoje, né? Como é que nós estamos lidando com essa realidade da morte hoje? Como nós estamos lidando com a realidade da vida? Qual é a realidade que nos cerca nesse tempo? Nós olhamos hoje uma cultura de morte ao nosso redor. A vida tem se tornado desvalorizada. O homem perdeu o temor, o homem se afastou da presença de Deus. E quando o homem, ele se distancia da verdade, quando o homem se distancia da palavra, quando o homem se distancia do próprio Deus, também o temor do Senhor, ele vai acabando no coração do homem. E a palavra do Senhor diz que é o temor que nos impede do mal. E quando não há temor, o mal campeia. Por isso nós temos a desvalorização total da vida e uma falta de compreensão de que a vida, ela é doada pelo Senhor, ela parte do Senhor. Então, quando nós olhamos, por exemplo, hoje, as indústrias cinematográficas, quando nós olhamos as indústrias de entretenimento que nós temos e que vem se desenvolvendo ao longo de todos estes anos, tanto com filmes como com os jogos, de todas as formas de jogos, aonde a morte, ela passa a ser algo que traz uma diversão. A vida, ela passa a ser tão desvalorizada, porque as crianças ali, elas estão em contato com a realidade de que matar é normal, de que matar é divertido, de que matar, de causar sofrimento, é algo que pode ser executado de qualquer forma. E como resultado disso, nós temos o quê? Nós temos uma violência enorme que nos cerca. Então, essa indústria, ela está quebrando o 6º mandamento.
Porque, tudo bem, aquelas pessoas que estão ali atuando, elas não estão morrendo de verdade. Então, poderia dizer, não, mas as pessoas não estão morrendo, então não há uma quebra desse mandamento. A questão é que, ao ensinar, ao tornar a vida tão banal, tão sem valor, ao tornar uma vida tão passível de ser recolhida a qualquer momento e por qualquer razão, a indústria cinematográfica e de jogos e de toda essa gama que está envolvida na disseminação da violência, está gerando no coração das nossas crianças e dos nossos jovens que matar não tem problema. Então, nós temos violência no trânsito, a gente vê pessoas brigando, pessoas que são capazes de tirar uma arma e atirar contra outra, simplesmente porque foram fechados no trânsito, por causa de uma manobra errada. Nós temos violência nos jogos. Quantas vezes nós vimos aí as torcidas do Galo, os dois times, por exemplo, que nós temos aqui em Minas, que são aqueles que são mais, que atraem mais, né? Atraem mais torcedores. Quantas vezes nós vemos a torcida de um time contra o outro, matando pessoas na rua por causa de um time, por causa de um jogo. Isso significa o quê? A banalização da vida. Nós também participamos de violência doméstica. Quantos atos de assassinato acontecem por causa de ciúmes, por causa de desequilíbrio, por causa de ira, porque a vida se tornou banal. Quantos maridos assassinam as suas esposas? Filhos assassinando os seus pais? Uma cultura de morte que nos cerca. Uma influência do álcool, das drogas, levando pessoas a cometerem assassinatos de tantas maneiras e de tantas formas. Outro processo que desvaloriza a vida, que não está estampado nos jornais, não está aí diante dos nossos olhos, que fomenta silenciosamente, né? Que alguns dizem assim, que é um personagem de prancheta e jaleco na mão, de jaleco e prancheta na mão. São as mortes por eutanásia, por suicídio induzido, assistido. São as mortes por aborto, o infanticídio. Nós vemos que desde o Éden, quando a serpente chegou para Eva e ela incitou Eva a comer do fruto, uma das coisas que agradou muito ao coração de Eva foi que a serpente disse para ela assim: como Deus você será. E esse não é um desejo que estava apenas no coração da Eva. Esse é um desejo que também está no coração do homem. E muitos têm permitido esse desejo aflorar. E nós temos visto que, com os avanços científicos, tecnológicos, o homem foi perdendo a visão do Criador, do Senhor, do soberano, e ele mesmo foi se colocando ali no lugar de Deus e tomando para si a decisão de quem vive ou de quem não vive. Então, essas pessoas muitas vezes definem se algumas vidas valem a pena viver ou não. Eu estou falando de meios científicos, dentro da própria medicina, e muitas vezes dentro da família, que não quer ter
trabalho, que não quer ter um desgaste financeiro, que não quer ter desgastes de cuidar. Então, assim, a gente vê que idosos, crianças, pessoas com deficiência, né, elas estão muitas vezes na mira da eutanásia, na mira do infanticídio, na mira do desprezo. E a luta que existe hoje, travada para a legalização do aborto, a gente tem participado disso. Nós, como cristãos, temos participado dessa luta. E o Salmo 139, ele relata para nós, com muita clareza, com muita seriedade, que é Deus que autoriza a vida no ventre da mulher. É o Senhor que autoriza a vida ali. Nenhuma vida procede de si próprio. Ela é autorizada pelo Senhor. E é ali que o Senhor começa a tecer a vida, tecer o corpo, né? Misteriosamente. Há Deus presente, operando ali. Nós não vamos estender nesse assunto da eutanásia, do aborto aqui nessa noite, porque não é essa a proposta. Mas se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser saber sobre assim, o que a palavra do Senhor nos orienta, né? Como a palavra nos direciona sobre esse assunto, você pode acessar o podcast de outras séries que nós tivemos aqui anteriormente. Essa série é chamada Ética Cristã. E lá você vai poder acessar assuntos relacionados a tudo isso que eu estou falando aqui com profundidade. Então você vai poder conhecer muito mais acerca. Esse podcast chama Melhor Cast. E ele está nas plataformas de Spotify, Deezer e no YouTube também. Então você pode acessar e conhecer um pouco mais sobre ela. Partindo aqui para o Novo Testamento, vamos compreender aqui como Jesus tomou essa lei nas mãos. Ali no Sermão da Montanha, né? Jesus, ele fez o quê? Ele tomou essa lei nas mãos e ele ampliou essa lei. E a palavra do Senhor diz assim, Mateus 5, no versículo 21 e 22. Se você quiser abrir comigo, Mateus 5, 21 e 22. É um texto bastante conhecido e a palavra diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, ou estará sujeito ao fogo do inferno. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui é que por detrás dessa lei que diz, não matarás, existe o espírito da lei. E o espírito da lei, ele vai muito além do que simplesmente não tirar a vida física de uma pessoa, né? Ele está dizendo que tem muito mais além do que o ato físico. Existe o assassinato do coração. Porque quando nós falamos da lei não matarás, nós pensamos assim, meu Deus, não, eu não, claro que eu vou cumprir, não, eu cumpro essa lei. Não tenho coragem, não mato ninguém. Às vezes, quando você conversa com uma pessoa e você fala de pecado para ela, da natureza pecaminosa do homem, uma das coisas que às vezes ela vai responder é assim, não, mas eu não tenho pecado, nunca matei. A primeira coisa que normalmente a gente diz, né? Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém.
Só que quando Jesus toma essa lei nas mãos e ele joga luz nela, então a gente vai compreender que ela está muito mais além desse não sou capaz de matar. É um mandamento mais difícil de cumprir do que nós imaginamos. Então, nós falamos do assassinato do coração. Por quê? Porque existe um engano no nosso coração. A palavra do Senhor diz que o nosso coração ele é enganoso. E só o Senhor, só a luz do Senhor pode trazer, pode refletindo dentro do nosso coração, trazer esse conhecimento dessa realidade que é o nosso coração. Então, essa lei que Jesus amplia, o catecismo de Heidelberg, ele diz assim, olha, nem por pensamentos, palavras, atitudes ou atos, pessoalmente ou por intermédio de outros, posso injuriar, odiar ou matar o meu próximo. Então, antes de qualquer uma situação de assassinato, de morte, vai haver primeiro o quê? Uma ira, vai haver primeiro um ódio, vai haver primeiro um desprezo. E é exatamente isso que está ali dentro do nosso coração, é o que vai trazer, que vai gerar a morte. E muitas vezes, esse gerar a morte, talvez não seja a morte física, mas é o tipo de morte que Jesus diz que estaríamos sujeitos a julgamento se chamássemos um irmão de tolo, se injuriássemos contra ele, se irássemos contra ele, se defraudasse o nosso irmão, se trouxesse sobre ele palavras indevidas. Existem várias maneiras que nós podemos matar uma pessoa. Em Provérbios 12, 18, diz assim a palavra: há alguns cujas palavras são como pontas de espada. Há alguns cujas palavras são como pontas de espadas. Então, nós podemos assassinar alguém pelas nossas palavras. Frequentemente nos desonramos uns aos outros com os nossos pensamentos e com as nossas palavras. E quando Deus proíbe, o homicídio, Deus nos ensina que Ele detesta o homicídio desde o momento em que ele nasce. Desde o momento em que ele é gerado no coração. A palavra também diz em Mateus 12, 34, e ele diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, aquilo que procede da nossa boca, primeiro foi gerado dentro do nosso coração. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que você deve guardar o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. A vida se encontra dentro do nosso coração. Jesus também diz que da nossa boca não pode proceder água doce e água amarga, salgada. Precisa proceder vida. E as nossas palavras, elas podem estar sendo como ponta de lanças na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos entes queridos. Outra coisa, 1 João 3,15 diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino, receberá a condenação do Senhor. Então, o ódio, a vingança, a ganância, a injustiça, calúnia, o racismo,
todos esses sentimentos gerados e cultivados dentro do nosso coração contra alguém, é como uma forma de assassinato. É uma forma de assassinato. Por quê? Porque muitas vezes, ali quando Jesus ele traz essa luz sobre esse mandamento, ele estava lidando com pessoas que eles tinham a atitude de provocar o mal para outra pessoa. Eles poderiam ir até a penúltima consequência de provocar o mal para uma pessoa, desde que ele não matasse fisicamente, ele estaria livre da condenação. Mas ali eles negavam o socorro, ali eles faziam barganhas, eles faziam trapaças, eles roubavam, eles deixavam a pessoa passando necessidade, mas não, tudo isso não tinha problema, desde que não executasse. E Jesus vem trazer que o executar é o final da linha, tudo começa no nosso coração. Existe também uma outra forma pela qual nós podemos assassinar uma pessoa. É negando-se a fazer o bem. Porque muitas vezes nós temos o nosso coração limpo do ódio. Eu não odeio ninguém. Muitas vezes nós temos o nosso coração limpo da inveja. Não, eu não tenho inveja. Quando nós falamos de inveja, não é uma inveja de simplesmente você querer ter aquilo que o outro tem. Porque muitas vezes aquilo que o outro conquistou pode até servir de uma motivação para você, pode até te servir para te dizer assim, olha, você também consegue, o outro conseguiu, você também pode. Mas a inveja que a Bíblia trata é uma inveja que ela não só deseja o que o outro tem, mas ela deseja a destruição do outro. Esse é o tipo de inveja que a palavra está tratando. É quando o seu desejo é que o outro seja destruído. Não é o desejo de ter o que ele tem, mas é o desejo de que ele não possa mais ter aquilo que ele tem. Ou não possa mais usufruir. Então essa é a inveja. Talvez a gente não tenha falta de perdão, já aprendemos, já caminhamos para liberar perdão. Talvez não temos desejo de vingança no nosso coração. Mas Jesus, ele estabelece, é muito tremendo os ensinamentos de Jesus, porque tudo, né, que ele traz o ensinamento, ele traz para dizer que brota do coração, para dizer que brota do amor, que brota de uma realidade de vida. Então, quando nós negamos a fazer o bem, estando na nossa mão a possibilidade de fazer, nós estamos também assassinando alguém. É pesado? É. Mas nós somos chamados aqui para refletir, né? Então nós estamos refletindo sobre isso. Que ao negligenciarmos, ao sermos indiferentes, ao fechar os nossos olhos para aquilo que nós poderíamos fazer em prol da vida do outro, nós negligenciamos. E Jesus, ele vai trazer aqui uma história muito linda e muito conhecida, porque chega um homem para ele, e esse homem queria herdar a vida eterna. E ele disse, Senhor, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus compartilha dos mandamentos. Né? Jesus fala para ele dos mandamentos, e ele disse, não, eu tenho
guardado tudo isso, eu tenho caminhado, eu tenho buscado. Então, Jesus ele faz aquele resumo da lei, né? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amar o seu irmão como a si mesmo, amar o seu próximo como a si mesmo. E naquele momento ali, esse homem ele estava um pouco confuso sobre quem seria o seu próximo. Então, será que o seu próximo seria a família? Será que o seu próximo seria só o seu círculo de amizades? Será que o seu próximo seria as pessoas com quem ele travasse algum tipo de negócios? E aí ele diz: Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus, para ilustrar e para trazer isso, né, com uma clareza muito maior, Jesus passa então a falar sobre o bom samaritano. E Jesus começa, né, lá em Lucas 10, tá, de 27 até o 37. Nós não vamos ler o texto todo, mas depois você pode compartilhar ele aí na sua Bíblia, você pode buscar na sua Bíblia e ler. E Jesus conta a história do bom samaritano. E ele fala que esse homem, que não tem nome ali na Bíblia, não tem uma definição sobre a sua nacionalidade, não fala sobre o seu posicionamento social, se ele era uma pessoa rica, se ele era uma pessoa pobre, qual que era a dificuldade que ele tinha. Mas Jesus vem trazendo que esse homem estava no caminho e ele foi assaltado. E ali os ladrões, eles quebraram o 6º mandamento ao fazer isso. Mas Jesus ressalta algo muito importante, porque após ser assaltado ali, após estar naquela situação ali, Jesus disse que aquele homem estava caído no caminho e vieram 2 pessoas de grande estima dentro do povo de Israel. 2 autoridades vistas como pessoas assim, representantes de Deus. E aí Jesus vai dizer que desceu primeiro um sacerdote, passou de largo, olhou para o outro lado, não quis se envolver. Depois desceu, passou o levita também se desviou daquele homem e foi embora sem prestar socorro, sem sequer ver a necessidade daquele homem. Então Jesus ele usou essas 2 pessoas diante dos judeus. Por quê? Porque aqueles homens, né, essas 2 autoridades ali, eles eram tidos como homens santos, eram pessoas intocáveis, eram pessoas que tinham todo respeito. Mas o Senhor Jesus queria trazer assim a realidade que está dentro do coração, não aquilo que aparenta por fora. E todos 2, né, viram aquele homem em necessidade e eles escolheram não fazer nada para ajudar aquele homem. Foi uma escolha deliberada que eles fizeram. Eles escolheram não se envolver, eles escolheram não correr risco, eles escolheram não investir tempo e nem recursos sobre aquela situação. E aí Jesus vem trazendo sobre quem? Ele vem trazendo sobre o samaritano. Quem que eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo rejeitado pelo povo de Israel. Os samaritanos eram um povo excluído do convívio dos judeus, porque eles eram considerados pessoas impuras. Eles eram considerados pessoas que não faziam parte do povo judeu. Ou seja, eles eram pessoas que não estavam na mesma linhagem, que não estavam no mesmo nível. Porém, Jesus vem retratando que o samaritano, ele se encheu de compaixão. Ele se encheu de compaixão. É o primeiro requisito no nosso coração para que nós possamos realmente
agir, para que nós possamos nos mover em favor de alguém que nós não conhecemos, em favor de alguém que nós não sabemos quem é. Então, aquele samaritano tinha um coração cheio de compaixão. Um outro ponto que Jesus ressaltou sobre o samaritano é que ele se importou com o outro a ponto de atrasar a sua viagem, a ponto de correr um risco de vida. Ele se aproximou daquele homem com o intuito, né, de seja o que for, estou aqui para ajudar. Um outro ponto que Jesus ressaltou é que ele investiu o seu tempo, possivelmente era um homem de negócios, ele estava transitando ali, ele tinha recursos, ele tinha um transporte, né? Ele tinha um animal de transporte. Isso significa que ele era uma pessoa de recursos, porque quem tinha um animal naquela época eram pessoas de recursos. E ele investiu ali tempo, ele levou aquele homem para a estalagem, e ali ele tomou do seu próprio dinheiro e deixou ali para que aquele homem fosse cuidado. Outra coisa que aquele homem fez, ele não olhou para a pessoa que estava ali, que certamente não era um outro samaritano, porque Jesus não ressalta isso. E se ele fosse um judeu, ele era um povo que tinha uma rixa, uma diferença, mas o samaritano não olhou para isso. O samaritano, ele não colocou isso como sendo uma barreira. Né? Ele se posicionou como um servo, ele se posicionou ali para servir ao Senhor, ele se posicionou ali para honrar o Senhor com o que ele tinha. Muitas vezes existem coisas que não estão no nosso alcance, e o Senhor conhece a nossa realidade, e Ele não vai cobrar de nós que nós façamos algo que não está no nosso alcance. Mas nós não podemos negligenciar se está no nosso alcance. Se nós não nos importamos com a necessidade que está na vida do outro. É um desafio, amados. É um desafio que o Senhor nos traz. Então, esse mandamento, ele não significa apenas não matar, mas ele significa que nós precisamos amar o nosso próximo, mostrar bondade aos estranhos e misericórdia até mesmo aos nossos inimigos. Quando Jesus fala ali em Mateus, no Sermão do Monte, que ele diz: se bater na tua face direita, dá a outra. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. O Senhor está nos desafiando, né, a sairmos desse estado neutro, a sairmos do estado zero. Porque muitas vezes nós temos esse posicionamento, né, de dizer: não, até aqui está ótimo, porque aqui eu não vou para o inferno. Então, aqui nesse ponto, eu não vou para o inferno. Então, está tudo bem, não preciso ir mais além, não. Está ótimo aqui. Nossa zona de conforto, nosso limite. E o que o Senhor está nos convidando, né, o que Jesus está nos chamando para perto, é que nós não somos um povo que vivemos apenas por uma lei. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu morava no interior e quando eu falo muitos anos atrás, parece que eu sou assim, né, muito velha. Mas foram os primeiros cristãos que chegou onde eu morava, e as pessoas diziam muito assim: aquela pessoa assim, ela mudou para a lei dos crentes.
Então, assim, muitas vezes existe aquela mentalidade de que nós temos um conjunto de regras, um conjunto de leis para obedecer. E que a gente precisa caminhar nessa obediência para a gente, né, não se ferrar. Mas não é isso. O que Jesus está trazendo aqui, quando ele descortina toda a realidade do reino de Deus, quando ele descortina a lei, ele diz, olha, a lei está dizendo que você não deve matar, mas eu digo para você que se você odiar o seu irmão, você já quebrou a lei. Por quê? Porque nós não somos súditos de um reino estranho, nós não somos vassalos de um rei bravo, irado, nós somos filhos, nós somos adotados. E nós recebemos esse DNA, nós recebemos essa vida do Senhor em nós. E essa vida é para existir dentro de nós. É para ela existir, existe uma graça do Senhor, né? Para que nós despojamos de toda inércia, de toda dificuldade, de irmos além, de agirmos como filhos, agirmos dentro dessa identidade. Deveria ser a nossa proposta, né? Então, assim, não vou matar não, mas assim, o que mais nessa lei? Aonde eu posso ir mais? Aonde eu posso ir mais além? Como eu posso alcançar muito mais? Para retratar a vida do meu Pai Celestial dentro de mim. Para retratar o Espírito que me dá a vida. Para retratar a realidade do Espírito da lei, com amor e com prontidão para servir. E principalmente quando fala dos nossos inimigos. Porque quando nós falamos de certas práticas e de certas circunstâncias, como, por exemplo, muitas vezes nós falamos do aborto, falamos dessa milícia pelo aborto, mas se guardarmos no nosso coração ódio, ressentimento, se nós tivermos dentro do nosso coração uma ira contra essas pessoas, nós estamos no mesmo patamar das pessoas que estão lutando por isso. Quando houve aquele ataque em 2001, parece, 11 de setembro de 2001, no World Trade Center, nos Estados Unidos, foi algo assim, estarrecedor. Mas o que foi dito na época foi assim: se respondermos a esta violência com mais violência, no que nós vamos ser diferente deles? Então, é esse o nosso desafio. E citando mais uma vez, né, o Catecismo de Heidelberg, está dizendo assim: então, não é suficiente, como ficou dito, apenas não cometer homicídio? A resposta é não. Pois Deus, condenando a vingança, o ódio e a ira, quer que amemos o nosso próximo como a nós mesmos, demonstrando-lhes toda benignidade, mansidão, benevolência e misericórdia, evitando na medida de nossas forças que lhes sobrevenha o mal. É interessante que quando Caim se apresentou diante do Senhor após ter matado Abel, o Senhor disse para Caim assim: Caim, onde está o seu irmão? E ele disse: sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Sim, a resposta é sim. Nós somos guardadores uns dos outros, né? E nós devemos guardar. E aí está diante de nós um grande desafio. Grande desafio.
que nós podemos tomar aqui, né? Alguns pontos aqui linkados a tudo isso. Nós podemos, quem tem filhos, né? Pode estar ensinando os seus filhos a resolverem os seus conflitos sem fazer uso de violência. Nós podemos orar pela paz em um mundo tão conturbado. Nós podemos ser a voz dos indefesos, além de orar por eles. Nós precisamos muito ser a voz daqueles que não têm voz. Nós precisamos orar pelas crianças abandonadas. Nós podemos prover alívio aos oprimidos. E aqueles que estão no lugar onde eles podem, eu creio que aqui talvez não tenha ninguém que esteja nessa posição, mas nós estamos aqui num podcast e quem sabe isso vai alcançar o ouvido daqueles que estão num lugar aonde ele vai estar participando da construção de leis. Nós também podemos orar por aqueles que estão lá legislando, né, que foram colocados lá pela sociedade, para que eles produzam leis justas, leis que realmente amparem as pessoas, leis que demonstrem justiça, leis que tragam vida, que tragam restauração. E precisamos colocar em prática o que Jesus espera de nós como sua família aqui na terra. Então, não matarás vai muito além de um homicídio. E para nós, como filhos, como servos do Senhor, fica o desafio de não permitirmos ser instrumento de ferida na vida dos nossos irmãos. Nem por palavras, nem por gestos, nem por ações, e também por negligência. Nós não podemos negligenciar. Eu vou abrir aqui, né, uns 6 minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa, quiser adicionar, falar algo aqui em cima do que foi falado, tenha liberdade. Exato, exatamente. Você quer levar? Ele está com o irmão. Como é que é seu nome, irmão? Como? Ailton. É o que o irmão Ailton disse, né? Tudo começa no coração. Comparando também ao outro mandamento de não adulterarás, e Jesus, ele explana esse mandamento, né? Ele diz, olha, se você desejar, se você trazer para o seu coração, você já cometeu o adultério. Então, assim, quando nós odiamos, quando nós somos indiferentes, também nós estamos assassinando. A morte, ela começa no coração. O desejo, ele começa tudo, né? Por isso, o autor de Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque lá estão as saídas da vida. E Jesus diz que tudo que sai da nossa boca, ela procede do nosso coração. Mais alguém? Não? Que bom. Graças a Deus. Então é porque ficou bem entendido, né? Ninguém tem dúvida. Glória a Deus. Mas olha, irmãos, a gente precisa, assim, refletir muito sobre os 10 mandamentos e refletir nessa amplidão, né, dessa lei. E
entender que o Senhor nos traz mandamentos com propósitos de vida. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E a gente precisa estar abrindo nosso coração para amar o Senhor. E que Ele nos ajude a sermos essas pessoas que estão com um coração sempre misericordioso, compassivo, que nós possamos realmente ter o nosso coração sempre atento à necessidade daquele que está do nosso lado, que são N necessidades. Muitas vezes a necessidade não é nem de comida ou de roupa, necessidade de um ombro amigo, a necessidade de uma oração, é a necessidade de uma palavra, de um encorajamento, a necessidade de uma visita, né, de estar junto, desse calor mesmo da família. Então, que nós possamos ter o nosso coração assim, e que nós estejamos atentos também para estar orando, porque o Senhor, Ele é o autor da vida, Ele tem soberania sobre o começo, o meio e o fim de toda a vida. Nenhuma vida pode ser prolongada além do propósito do Senhor, nenhuma vida pode ser ceifada antes da vontade do Senhor. Porque quando isso acontece, é contra o Senhor que nós fazemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. E eu quero te convidar a ficar de pé, e a gente vai orar para encerrar aqui. E na sequência a gente também vai ter a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Senhor, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor traga ao nosso coração, ó Deus, aquilo que estamos negligenciando quanto filhos do Senhor, aquilo que nós estamos errando, áreas da nossa vida, Pai, que precisam ser trazidas diante do Senhor, para que realmente nós tenhamos temor do Senhor no nosso coração, em cumprir cada um dos teus mandamentos. Não apenas esse que nós estamos falando sobre ele nesse dia, mas todos eles, Pai. Porque tudo que está ali, toda palavra do Senhor, ela vai se cumprir. E o Senhor não nos deu as tuas ordenanças por arbitrariedade ou por acaso, mas tudo que o Senhor trouxe, Pai, é para o nosso bem, é para aquilo que vai trazer glória ao nome do Senhor nas nossas vidas. Por isso, nos ajude, Pai, nos ajude nas nossas limitações, nos ajude nas nossas dificuldades, nos ajude, Senhor, naquilo que nós precisamos romper, Senhor, a fim de sermos doadores de vida, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nesse momento você tem, né, a oportunidade de trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui no altar do Senhor. Eu quero orar por você mais uma vez. Eu quero dizer, Senhor, obrigada pela vida dos teus filhos. Obrigada, Pai, porque a igreja do Senhor tem sido fiel. E o Senhor mais ainda, Pai, fiel com a tua igreja. Obrigado a Deus porque o Senhor nos tem suprido, o Senhor tem trazido, Pai, sobre as nossas vidas tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor não nos deixa ter falta de nada. Por isso, abençoe o teu povo nesta noite, aqueles que irão compartilhar no altar do Senhor, aqueles que não irão. Que a bênção do Senhor, Pai, seja sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sair do seu lugar, se assim for, trazer o seu dízimo, a sua oferta.